Ezequiel capítulo 8, diz assim: No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, ou pelos cabelos, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. E ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, a entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E paramos por aqui, depois continuamos do verso 7 adiante. Amém. A palavra de Ezequiel aqui, onde ele estava na casa dele ali com os líderes de Judá, os anciãos, Oh, aleluia, glória os a homens Deus. ali mais respeitados de Judá, estava sentado e junto com aquele povo, e a mão de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus, o Senhor, apareceu a ele como uma semelhança de um fogo, parecia um fogo, e da cabeça para cima como o metal brilhante. E nessa visão, o Senhor levantou ele pelos cabelos entre a terra e os céus. E ali Deus ia começar a mostrar para ele as abominações e a imagem que causava o ciúme em Deus. Primeiramente, para nós conseguirmos enxergar além, é somente Deus. É somente o Senhor que pode abrir a nossa visão. Enquanto Ezequiel estava sentado ali junto com os anciãos, ele não via nada. Ele não enxergava nada. Ele até poderia ter um pouco de ciência de como Israel, de como Judá estava desviado da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas somente depois que Deus se revela a ele, e abre seus olhos, ele pode começar a enxergar a situação espiritual a qual se encontrava o seu povo. A mesma coisa em Apocalipse. No Apocalipse acontece a mesma coisa. No capítulo 2 e 3, para as 7 igrejas, todas elas achavam que era uma coisa. E Jesus mostrou totalmente diferente do que elas achavam que era. Nós começamos pela igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja doutrinariamente correta, só que tinha abandonado o primeiro amor. Então, eles poderiam se achar o top das 7 igrejas, só que faltava voltar ao primeiro amor, senão Cristo arrancaria o castiçal daquela igreja. A segunda igreja de Esmirna, ela se achava uma igreja pobre, uma igreja sem condições financeiras, é o que nós vemos aqui, uma igreja perseguida. E Jesus disse para ela que ela era rica, para ela ser fiel, mesmo se morresse, porque Cristo lhe daria a coroa da vida eterna. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja a qual o Senhor disse que sabia onde Satanás estava. E sabia que ali, na igreja, existia pessoas fiéis e existia pessoas infiéis, que sustentavam a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas, da prostituição, da fornicação e tantos outros pecados.
Para a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras, conheço a tua fé, sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Para a igreja de Sardes, Jesus começa dizendo assim: vocês têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz para ela: vocês são fracos, mas não negaram o meu nome, guardaram a minha palavra, colocarei diante de vocês uma porta aberta. E por último, a sétima igreja da Laodiceia, ela dizia para si e para outras: eu sou rico, não tenho falta de nada. E Jesus disse a ela: vocês não sabem que são miseráveis, pobres, desgraçados, cegos e nus. Ajuntando todas aquelas igrejas com Ezequiel capítulo 8, nós podemos ter um detalhe da visão de Deus. Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus não avalia como o homem avalia. Eu posso me avaliar que eu sou uma coisa. Você pode se avaliar que você é uma coisa. Como disse um grande homem de Deus chamado Leonardo Diabo Rio, há 3 tipos de pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros dizem que nós somos, e a que Deus sabe quem realmente nós somos. Graças a Deus. Então, essa é a que vai valer. Essa é a verdadeira. É o veredito de Deus. Jesus Cristo, lá em João, quando ele curou um cego de nascença, ele disse uma frase que aquela frase é linda. Ele disse assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim daqueles que vejam se tornem cegos, e aqueles que não vejam passem a enxergar. Então nós começamos a observar que se o Espírito de Deus, se o nosso Salvador não nos revelar a real situação, nós continuaremos no erro a vida inteira. Isaías já se achava um grande profeta, mas no capítulo 6, quando ele contempla Deus como Deus é, o que a Bíblia diz? Ele diz: ai de mim, porque sou um homem pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor da glória, o Senhor que é santo. Então, quando nós contemplamos a Deus, quando Deus nos revela, nos mostra, seja através da palavra de Deus, seja através do dom de discernimento de espíritos, seja através dos frutos, por algum meio, ou algum método, mas o principal ainda continua sendo a palavra. Se ele não abrir a nossa visão, nós vamos continuar cegos. Até na leitura bíblica, se nós lemos a Bíblia, mas Deus não abrir a nossa visão, não vamos entender nada. É isso que acontece com a maioria. Por isso que a maioria não lê a palavra de Deus, não consegue, até tenta, mas desanima. Por quê? Pela falta de conseguir entender. Porque é só o Espírito de Deus, só a presença do Senhor que pode nos revelar. Assim foi com Ezequiel. Ezequiel estava ali em Jerusalém, com o povo de Judá, sentado, e ele contemplou uma imagem que havia em Jerusalém. Uma imagem ao lado do norte, na porta do templo. Uma imagem que, diz a Bíblia, causava os ciúmes de Deus. É um ídolo. Isso aqui é um ídolo, irmãos. Na entrada do arco interior do templo, ela foi chamada imagem de ciúmes, porque havia feito com que Deus sentisse ciúme. Ciúme de quem? Da imagem? Não. Ciúme de Israel. Deus tem ciúme. Essa é a questão. Deus só sente ciúme do que é dele. E quem é dele? Somos nós. Quem era dele nesse contexto? Israel. O povo que ele tirou do Egito, o povo que ele já separou em Abraão, Isaac e Jacó, os filhos da promessa. Era o povo que era exclusivo de Deus, diz a Bíblia em Deuteronômio, um povo particular, uma nação santa, que tinha apostatado da sua fé judaica, que tinha apostatado da lei, da Torá, e estava adorando ídolos, adorando outros deuses. E aquela adoração, aquelas imagens a qual eles adoravam, provocava o zelo, os ciúmes em Deus. E foi chamada imagem do ciúme de Deus. Nem foi colocado o nome do Deus a qual eles estavam adorando. Talvez poderia ser Dagon, talvez poderia ser um deus egípcio, um deus cananeu, qualquer um desses deuses poderia ser. Mas a Bíblia faz questão de dizer a imagem que causa ciúmes
em Deus. E isso é tão vívido quanto hoje. Vamos ver como que é vívido isso. Tiago, capítulo de número 4, versículo 4 e 4. Mais uma imagem que causa o ciúme de Deus aí. Só que agora é para a igreja, não é para Israel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Diz assim: adúlteros e adúlteras, ou infiéis, não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha aí a imagem que causa o ciúme em Deus. Pois aqui em Ezequiel, se nós abrimos Ezequiel, em várias partes, Ezequiel, tanto Ezequiel como Jeremias e Isaías, vão chamar Israel de prostituta, vão chamar Israel de meretriz, que traiu o seu Deus por outros deuses. Agora o apóstolo, o líder da igreja primitiva em Jerusalém, Tiago, ele vai dizer o seguinte, que quem é amigo do mundo, quem tem amizade com o mundo, torna-se inimigo de Deus. E o Espírito de Deus que em nós habita, que Deus colocou em nós, ele tem ciúmes. Ou seja, o mundo se torna um ídolo para muitas pessoas. O mundo se torna um Deus. O mundo se torna um sistema a qual ele ou ela ou eles vivem e fazem de tudo para agradar esse sistema, que é chamado na Bíblia o mundo. 1 João, silêncio. Em 1 João, a Bíblia diz, aleluia, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quem controla esse mundo, quem governa na área política, em todas as áreas, é claro que está debaixo da soberania de Deus, mas quem rege esse sistema, filosoficamente falando, as ideias, é Satanás. Quando diz que Satanás é o Deus desse século, o príncipe deste mundo, não significa que ele é o dono das árvores, o dono dos animais, mas significa que é ele que controla a mentalidade desse mundo. Então essas ideias de defender aborto, defender a homossexualidade, defender tantos pecados na qual eles defendem na mídia, na política, batalham por leis que favorecem essas práticas. Tudo isso vem do príncipe deste mundo. Por isso a Bíblia diz que quem quer ser amigo desse sistema, que é um cristão, ele torna-se um adúltero espiritual. Ele se torna um adúltero na fé. Meu Deus, meu Deus. Por isso que eu digo para os irmãos que Jesus ele foi light. Quando Cristo falou que ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Ele ainda foi, como podemos dizer, superficial na interpretação. Se Jesus quisesse ter ido mais a fundo, ele poderia ter falado do adultério através de ídolos. Ele poderia ter falado do adultério da palavra de Deus, adulterando as palavras de Deus, mudando do adultério com o mundo, ou seja, o mandamento não adulterarás, ele implica em muito mais profundidade do que nós imaginamos. Ele é muito mais profundo. Pois quem é amigo do mundo é um adúltero também. Ele pode ser fiel à esposa a vida inteira, mas ele é um adúltero. Ele vai ficar de fora da Nova Jerusalém. É esse que é a questão. O que está lá em Apocalipse? Ficarão de fora todos os fornicadores, os adúlteros, os feiticeiros. Aí o cidadão, ou a cidadã está na igreja, e diz assim, eu vou na igreja, eu não adultero, então eu vou para o céu. Eu estou cumprindo o mandamento. Mas a mente do cidadão, a mente da cidadã, a mente do líder, a mente daquele povo é mundana. Então eles são adúlteros, de acordo com a Bíblia. Eles estão adulterando. Eles estão levantando imagens, talvez não físicas, talvez não visíveis, mas invisíveis, a qual eles estão adorando. Mamon,
Oh, O dinheiro. meu Deus, meu O dinheiro Deus. tem uma imagem. Você vai a uma igreja evangélica e você vê uma nota, alguém ajoelhando diante da nota, você não vê. Mas existe o ídolo chamado Mamon. E esse ídolo não está fora. Não está, não é essa caneta, não é esse copo, esse ídolo está dentro. Esse ídolo prende as pessoas no materialismo, no egoísmo e tantos outros ídolos que poderíamos falar aqui, que causam ciúme em Deus. E o que nós devemos fazer? Devemos buscar a Deus, para que assim como Deus revelou para Ezequiel, revelou para Tiago, usou o nosso Salvador para falar sobre o adultério, que o Espírito Santo abra a nossa mente para nós contemplarmos os ídolos que talvez nós temos adorado, ou que talvez muitos tenham adorado sem saber. Jesus Cristo vai dizer uma frase em João capítulo 4 para a mulher samaritana. A mulher samaritana se achava uma mulher religiosa, se achava uma mulher que podia herdar a salvação. E ela até queria a água da salvação, a água viva. Mas Jesus falou para ela: você não pode tomar dessa água, mulher. Primeiro, vai lá chamar o teu marido, depois você vai tomar dela. Ela vai dizer: mas eu não tenho marido. Ele falou: você disse a verdade. Se não me falha a memória, é o sexto ou sétimo? Ou o quinto, eu não lembro. Vai falar que ela tem 4 ou 5 e que agora ela estava na hora dela. Então ela não podia ser salva. Não podia tomar água da salvação. Ela precisava primeiro se arrepender e crer no Evangelho. Para depois, então, mudar de comportamento, abandonar o pecado, para então receber a salvação. Mas Jesus vai dizer algo para aquela mulher interessante. A mulher vai perguntar assim para ele: mestre, onde devemos adorar a Deus? Devemos adorar a Deus lá em Jerusalém, no templo, construído por Herodes, ou devemos adorar aqui em Samaria, no Monte Gerizim? E Jesus vai dizer algo para ela: vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Ele vai dizer essa frase para aquela mulher: vós adorais o que não sabeis. E quanta gente, e quantas pessoas, semelhante ao texto de Ezequiel capítulo 8, estão no templo, na porta do templo, ou dentro do templo, ou até sacerdotes, ou até líderes, e não sabem nem que estão adorando. Adoram o que não sabem. Tiago, a carta de Tiago não foi escrita para mundanos. Essa carta de Tiago não foi escrita para quem não frequenta as igrejas. Essa carta foi escrita por cristãos do primeiro século, que serve para nós hoje e para todas as gerações de cristãos do mundo. Então ele está dizendo isso aqui não é para a pessoa do mundo, está dizendo isso aqui para a pessoa do seio da igreja, dentro da igreja. A carta, ou o livro do Apocalipse, Deus não revelou ele para mostrar para o mundo, mas revelou ele para o quê? Nós estudamos já, para mostrar aos santos, aos servos de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. Então é um presente que Deus deu para nós. Assim como para Ezequiel, assim como para Isaías, no capítulo 6, como Deus se revela a ele. Então, a grande verdade é que muita gente não sabe o que adora. E talvez está adorando algo que é uma imagem que causa o ciúme em Deus. Até o plano de salvação nós vemos isso. A Bíblia diz que Deus deu seu Filho para morrer por nós. E aqui a salvação é pela graça e não pelas obras. E que é um chamado de Deus soberano. Não é nós que escolhemos servir a Deus. É Ele que nos escolheu, diz a Bíblia, e nos nomeou. Ninguém pode vir até Ele, diz a Bíblia, se pelo Pai for concedido. Ou seja, a salvação não há nenhuma glória no homem. Nem nenhuma. É 100% a glória para Deus. Não tem 99% e 1% homem. É 100% a glória para Deus. Meu Deus, meu Deus. Porque uma das coisas que nós descobrimos na salvação é o quão mal nós somos e o quão Deus nos ama. Porque para Deus salvar criaturas como nós, foi tão grande o amor que é inexplicável. Dá o seu filho para ser vituperado na cruz, ser vilipendiado, massacrado, ser moído naquela cruz, pela ira e juízo de Deus, que era para ser nós, para nos justificar da ira de Deus. Então,
nós vemos que toda a glória de Deus, ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo, ele deu o terceiro, ele deu o quarto, o quinto, e até o nosso coração ele abriu, para que ele pudesse entrar e operar. Ele amoleceu, ele tirou o coração de pedra, diz a Bíblia, e colocou o coração de carne. Ele colocou um novo espírito, uma nova aliança, como disse o profeta Ezequiel. Então, quando nós começamos a achar que somos salvos pelo que nós fazemos, Oh, aleluia. ou pelas nossas obras, ou pelas caridades, como os espíritas ensinam, pelas boas caridades, ou porque nós oramos e jejuamos, nós corremos sérios riscos de ser fariseus, de ser hipócritas, e confiar na nossa justiça. O pior pecado farisaico foi esse. As práticas dele não eram ruins, se você parar para pensar. Dar esmola era uma prática boa, de acordo com a Bíblia. Orar, jejuar, dizimar, se vestir uma veste que cubra o dedo, uma veste com pudor, as práticas dele, se você for analisar, não eram ruins. O problema não era a prática, o problema eram as motivações. Eles faziam aquilo para se aparecer diante dos homens. Eles faziam aquilo para tentar comprar Deus. Eles faziam aquilo em competição entre si mesmos, para ver quem era mais santo. Esse era o problema deles. Então isso era um ídolo para eles. A religião era um ídolo para eles. A igreja, que era chamada na época o farisaísmo, a seita farisaísmo, era um ídolo deles. Então eles debatiam com os saduceus, debatiam com outras seitas, com os essênios, com os zelotes, com os herodianos e tantas outras que existiam na época. Então quem se tornou um ídolo para eles? Então, se nós irmos no conteúdo a fundo dessa visão de Ezequiel e no que está acontecendo hoje no mundo, há muitos ídolos aí que as pessoas estão adorando. Pessoas que adoram a placa da igreja, pessoas que adoram o dinheiro, pessoas que adoram o púlpito. Adoram o púlpito. Eu quero pregar, mas só se for num púlpito se tiver bastante gente, se tiver uma grande oferta. Eu quero cantar, mas só se for fazer um show, onde as pessoas vão gritar o meu nome, vão me ovacionar. Então, quantos ídolos tem aí no meio evangélico? Quantos ídolos tem aí no meio da igreja de Deus? Assim como tinha no meio do povo de Deus no passado de Israel. E também lá nas 7 igrejas do primeiro século em Apocalipse, que hoje são lá na Turquia asiática. Então, quantos ídolos são adorados hoje? Quantas imagens que causam ciúmes em Deus são levantadas hoje pelos crentes? São levantadas hoje pelos cristãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos pegue pelos cabelos, aleluia, de uma maneira simbólica, embora foi literal o que aconteceu com Ezequiel, literalmente ele ficou entre o céu e a terra, flutuando. Por isso, quando diz aí relatos de pessoas que flutuam, pode acontecer, não sabemos, né? O poder de Deus é limitado. Então Ezequiel ficou flutuando, literalmente, e o Senhor começou a mostrar para ele as visões das abominações. O que é uma abominação? É algo detestável, deplorável. Quer ver uma abominação? Em Levítico, homem se deitar com homem. É uma abominação a Deus, diz a Bíblia. É uma abominação. Mulher se deitar com mulher. Bruxaria, feitiçaria, etc. São práticas de abominação. Mas não para por aí. Pessoas que se dizem ser de Deus, ou são até de Deus, mas só que se desviam adorando outros ídolos, também cometem pecados semelhantes àqueles de homem com homem, de bruxaria e feitiçaria, também cometem abominações, coisas que são detestáveis aos olhos de Deus, detestáveis aos olhos daquele que é santo, santo e santo. Então, o Senhor mostrou para Ezequiel a situação de Jerusalém. E nós devemos orar para que Deus também nos mostre, abra nossos olhos. O nosso irmão Davi disse assim: Senhor, desvenda meus olhos para enxergar as maravilhas da sua lei, da sua palavra. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse assim: compre colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vocês enxerguem. Então o clamor da igreja hoje deve ser o mesmo de Bartimeu, na beira do caminho. Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse deve ser o clamor da igreja contemporânea, moderna. Esse deve ser o meu clamor, o seu clamor, o nosso clamor. Filho de Davi, Jesus, abre nossos olhos. Abre nossos olhos. Abre nossos olhos. Abre nossos olhos como de Josué e Caleb. Enquanto toda aquela multidão estava cega, murmurando, dois homens tinham os olhos abertos. Um se chamava Josué, o outro Caleb. Foram os dois que entraram na terra prometida. Então o que nós precisamos aqui não é falar bonito, não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é ter muito dinheiro ou pouco, ou ter o melhor emprego do mundo. A única coisa que nós precisamos aqui é ter a visão aberta por Deus. É ter os olhos abertos por Deus. É que Deus abra os nossos olhos. É que Deus faça um lodo, água com saliva e lodo, como fez com o servo de nascer. Passe nos nossos olhos este lodo e mande-nos lavar no tanque de Siloé, para que nós voltemos a enxergar, para que nós abramos a nossa visão espiritual, para que nossos olhos sejam abertos, nosso entendimento seja aberto. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, cegas, guiando cegas, ambos irão para o buraco. A cegueira espiritual é terrível. Então devemos pedir para que Deus abra nossos olhos, abra nosso coração, abra nossos ouvidos, abra nossa mente, abra nossa boca, abra-nos totalmente, para que Ele possa operar, revelar e fazer a vontade dEle na nossa vida. A glória do Senhor Deus. Ezequiel então contemplou a glória do Senhor e contemplou a apostasia de Israel, o abandono da fé de Israel. E a igreja primitiva também tinha adulterado. A igreja, na época de Tiago, estava querendo ser amiga do mundo, amiga dos prazeres, dos desejos e dos deleites da carne. E ia ser rejeitada por Deus. E a pior parte desse texto aqui é inimigo de Deus. Inimigo dos homens é uma coisa ruim já, né? Inimigo dos demônios também é uma coisa ruim, não é? Mas inimigo de Deus é a pior de todas. Porque você pode ser amigo dos homens, amigo dos demônios. Mas se você for inimigo de Deus, quem te livrará da ira de Deus? Inimigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Achando que somos amigos de Deus, quando na verdade somos adúlteros, somos infiéis e somos inimigos de Deus. Somos inimigos do Senhor. O que Deus fez com Judá? Já para encerrar essa mensagem. O que Deus fez glórias a Deus, com o povo em Jerusalém? Meu Deus, Não poupou. A Bíblia deixa bem claro o que aconteceu com Jerusalém. Nabucodonosor mandou o seu general, se não me falha a memória, Nebuzaradan, uma coisa assim, um nome difícil, Babilônia, Nebuzaradan. Ele sitiou Jerusalém, toda a muralha, ele cercou tudo, cortou toda a provisão da cidade, não podia entrar ninguém com comida, não podia sair ninguém para vender, a água foi cortada da cidade também. Esse cara não tem pão, ainda não tem pão, né? Tinha armário com comida, tinha água de reserva, mas começou a chegar uma hora que começou a acabar tudo a comida. A cidade cercava, ninguém entrava, ninguém saía. Os soldados começaram a desanimar, aí eles abriram a brecha na muralha, os soldados babilônicos. Entraram e passaram mulheres grávidas ao fio da espada. Mataram bebês de colo, sem misericórdia. Mataram velhos como se fossem jovens. Cataram aquele templo a qual eles adoravam e meteram fogo nele. Cataram aqueles tesouros que tinham ali, como... Até então acho que a Arca da Aliança não estava mais, ela sumiu, né?
Nesse meio tempo ela sumiu. Ninguém sabe até hoje aonde foi parar a Arca da Aliança feita por Moisés. Feita por Bezalel, mas foi para Moisés que Deus revelou essa arca. Mas só que os outros utensílios, os copos de ouro que tinha no templo e tantos tesouros ali no templo, foi tudo levado para a Babilônia. Tanto que em Daniel capítulo 5, o rei depois de Nabucodonosor, o filho dele, vai catar aquelas coisas e começa a brincar. Aí a mão escreve na testa, Mene, Mene, Tekel, Persa. Você brincou com as coisas de Deus, cortava o poço da balança, pesava e achava em falso o teu reino foi dividido e dado aos persas. Então, foi isso que aconteceu com Israel, porque brincou com Deus. As igrejas do Apocalipse, o que aconteceu com elas, o juízo de Deus veio para muitas delas também, porque brincaram com Deus, brincaram com as coisas de Deus. E nós achamos que o Deus da Bíblia mudou, mas ele não mudou. Não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos levantar imagens que causam ciúme em Deus. Em Filipenses, Paulo vai dizer assim: muitos são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o seu bem, porque só pensam nas coisas aqui da terra. Está em Filipenses, 3º capítulo, essa palavra. Então, essa é a imagem dos ciúmes também, que havia lá na igreja de Filipenses. Lá na igreja de Filipenses, havia uma imagem que causava ciúmes em Deus. Pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. Que o Deus delas era o bem, ou seja, o Deus delas era elas mesmas. Elas eram os seus deuses. Elas eram os seus senhores. É por isso que eu tenho uma frase, depois eu vi na internet também, que os homens de Deus ali também tinham o mesmo pensamento. Abba do Pai e tantos outros ali diziam assim: não adianta nada aceitar Jesus como teu Salvador se ele não for o teu Senhor. Se ele não for, não é teu Salvador. Nunca vai ser. Porque se ele não é o teu Senhor, jamais será teu Salvador. Até porque ele diz que aquele que é do Senhor Jesus Cristo é o seu servo, né? Ou seja, é o seu escravo. A palavra servo no grego é duro, de escravo. Ou seja, quem é servo, quem é escravo de Jesus Cristo não tem vontade própria. É isso que a Bíblia está dizendo. E que muitos pregadores não dizem mais hoje. Mas faz a vontade de Deus e não a própria. Faz a vontade do Senhor. Não vive mais ele, mas Cristo vive em mim, como disse Paulo. É um servo de Deus, a qual é aquele que faz a vontade de Deus. Note que a escravidão não é a escravidão que teve no Brasil. Porque eu falo de escravidão, as pessoas já ficam meio assim, né? Porque o que elas aprenderam na escola foi sobre a escravidão no Brasil. O que os europeus fizeram com os índios e com os negros africanos. Algo que é totalmente inadmissível, perverso e maligno. Não é nada que foi ensinado na Bíblia. Porque na lei Deus ensinava até como tratar os escravos, com dignidade, com justiça. E depois de 7 anos, se eles quisessem ir embora, a lei mandava o Senhor liberá-lo, para que ele fosse embora e ele desse ainda as coisas que ele precisava. Agora, se ele gostasse de servir o seu Senhor, a lei mandava furar a sua orelha, e ele continuaria para sempre na casa do seu Senhor. Então, essa é a escravidão, algo a qual nós fazemos por prazer. Paulo era um escravo de Jesus por prazer e por alegria, porque o maior desejo e o maior alvo de Paulo era conhecer o Salvador, era conhecer aquele cara, estar mais e mais próximo em conhecimento e comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Até porque Jesus disse uma frase e era repetida nos 4 evangelhos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la nessa terra. E quem perder a sua vida por amor de mim já achou. Mas quem quiser salvar a sua vida nessa terra, salvar a sua vida de quem? Do controle soberano de Deus. Ele perdeu na vida eterna. Então, esse é o desejo de Jesus para nós e do Evangelho para nós. Nos salvar do pecado, nos salvar da nossa própria vontade para irmos para a vontade de Deus. Todo homem diz que tem o livre-arbítrio, mas todo homem com seu livre-arbítrio vai para o inferno. Porque o livre-arbítrio de todo homem só vai levá-lo para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todas as escolhas que o homem, que a mulher faz aqui na terra, consequentemente vão levar ao erro, ao engano e ao pecado.
se não fosse a graça de Deus, o Espírito de Deus, Jesus, nos chamar para a salvação e nos escolher por a sua graça, soberania e vontade, coitadinho de nós. Até as nossas melhores escolhas, Isaías disse, seria um capo de imundícia. Até as nossas mais elevadas justiças, seria um pano imundo de uma mulher abençoada. Um capo de imundícia. Isaías 64, versículo de número 4. Spurgeon disse assim: se as nossas justiças para Deus são chamadas de capo de imundícia, quanto mais as nossas injustiças, então, o que será que vai ser chamado? Não tem nem nome para dar. Então, nós devemos confiar totalmente na graça e na vontade do Senhor nosso Deus, e servi-lo e tomarmos cuidado com os ídolos que estão perto de nós, que estão talvez até dentro de nós querendo se manifestar. Ídolos, imagens, afeições que vai causar ciúmes no Espírito Santo, ciúmes em Deus. Que Deus, assim como fez com Ezequiel, com Tiago e com o apóstolo João de Patmos, lhe revelando o estado das igrejas, possa nos revelar a sua vontade também. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, e vamos orar. Hoje a garganta está bastante cansada. Eu ia até falar sobre esse texto inteiro de Ezequiel. Tem muita coisa boa aí. Quem sabe segunda-feira que vem nós continuamos esse capítulo aí. Depois tem um capítulo também que eu vou querer falar de Ezequiel, que é o capítulo, deixa eu ver aqui para não falar errado, é o 13º capítulo, capítulo 6. Profecia contra os falsos profetas. Essa vai ser boa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui nesta noite. O Senhor, cada irmão, cada irmã, aqueles que não vieram, o Senhor possa abençoar, trabalhar, operar. Maravilha. Meu Deus, meu Pai. Abençoa cada criança que está aqui também, dando a sua paz, sua graça e proteção, livrando-nos de todo mal, porque teu reino, poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, nos livra dos pecados, nos livra das imagens que causam ciúmes em ti, meu Deus. Porque eu sei que eu não sou melhor do que Israel. Eu também não sou melhor do que os crentes de Laodiceia, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem da igreja de Filipos, meu Deus. Nem tampouco daquele povo para qual, no contexto, Tiago escreveu aquela carta. Talvez eu sou até pior do que eles, meu Deus. Por isso pedimos a ti misericórdia, pedimos a ti que a tua graça, o teu poder possa, meu Deus, abrir nossos olhos, possa desvendar nossos olhos e nos ajudar a fazermos a tua maravilhosa, perfeita e gloriosa vontade. Nos dá um coração humilde e manso, assim como foi do nosso Salvador, para que possamos encontrar descanso para a nossa alma, aprender de ti e vindo até ti, Senhor, diariamente, para que possamos então desfrutar o teu reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e que todos digam